Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Estamos de volta com as aulas de perfuração e desmonte de rochas. E para a gente dar continuidade, né, na aula passada a gente falou sobre desmonte subterrâneo, sobre desmonte em avanço, retirada, né, falamos de alguns métodos de lavra, algumas formulações diferentes de uma lavra a céu aberto. E tendo finalizado essa parte, hoje a gente vai falar sobre impactos e controle do desmonte de rochas, né? Essa parte é bem importante, pessoal, por conta do, do que o desmonte de rocha traz de impacto para a sociedade. Querendo ou não, com o passar do tempo, as minerações que antes elas estavam em locais que eram considerados como afastados, querendo ou não, a população ela vai crescendo em volta das grandes minerações, né? A gente está aqui em Cachoeiras da Itapemirim, por exemplo, para quem é daqui, sabe que aqui no bairro IBC tem uma pedreira que antes não tinha tanta gente e o bairro foi crescendo em volta, né? E por conta disso, a gente tem que ir evoluindo, tem que ir melhorando as nossas ações, nossas operações, para que isso não gere um desconforto para a população que está em volta. Mas alguém vai perguntar, Gleicon, beleza, eu cheguei primeiro? Infelizmente, você pode ter chegado primeiro, mas ainda assim você tem que não perturbar o vizinho. Acho que essa frase fica até meio estranha quando eu falo em não perturbar. Mas porque, querendo ou não, eu sempre uso um exemplo clássico de você ter uma criança pequena, né? Eu tenho uma filhinha de 2 anos, por exemplo. Imagina você tá naquele dia lá que tá sofrido, sua filha não dorme, né? Um de vocês, o Henrique, por exemplo, tem uma filha pequena agora, um filho, não sei. Imagina aquele dia que a criança não dorme de jeito nenhum e você vai, consegue colocar a criança para dormir e do nada vem aquele desmonte, né? Querendo ou não, é um barulho, tá? E acorda o seu filho. Você vai ficar feliz? Não vai. Ou então aconteceu que uma vez eu fui contratado para fazer um laudo, né, de detonação porque estava trincando uma casa próxima. E o que está acontecendo? O que a gente tem que avaliar com relação a isso? Né? Querendo ou não, o desmonte de rochas, as pressões acústicas, né, que é aquela pressão da onda de choque. Lembra que eu falei na aula passada que parte da onda de choque ela reflete e parte ela reflete, ela volta e parte ela refrata, ela continua no ar, né? Nessa parte que refrata, que ela só muda o ângulo que ela estava indo antes, as ondas elas podem chegar nas estruturas, por exemplo, pode chegar no ouvido, chega no ouvido das pessoas, fora que o desmonte de rochas ele é no solo, então parte da onda vai vibrando o solo, isso pode gerar rupturas de estruturas, né, trincas em algumas casas, assim por diante. Então nessa aula de hoje, uma aula relativamente curta, no entanto, extremamente importante. Certamente, nessa aula a gente não vai falar sobre tudo que tem que ser visto. Por exemplo, a gente tem a NBR 9653, que eu vou citar a 9653, né? Mas é importantíssimo que vocês não é que vocês tenham decorado a norma, mas que vocês tenham noção de que funciona. A 9653 ela fala de desmonte de rochas de áreas urbanas, tá? Então a gente tem que ter extremo cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de operação. Não sei se vocês já ouviram falar, espero que sim, mas está acontecendo no Nordeste, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. O que é isso? A transposição do Rio São Francisco é que eles estão fazendo um desvio do curso do rio para tentar levar água, né, para zonas onde não tinha fornecimento de água, então você tinha a zona de seca. Para fazer isso, o rio está sendo desviado para dentro de cidades e tal. Eu não vivi, mas amigos meus viveram, tá? E eles falam sobre o problema que é, ou que foi, ele ter que fazer um desmonte para fazer essa abertura e tal, a 10 metros de uma casa, por exemplo. Teve um que me falou uma vez que ele teve que fazer um corte que ficava a 3 metros de uma casa. E você não pode vibrar essa casa de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque
porque querendo ou não, é a residência de alguém, é a vida de alguém. Eu falei do exemplo de uma criança que está dormindo, eu posso ter a casa de alguém, eu posso gerar um problema. Vamos considerar uma pessoa que está doente, né, que está precisando daquela calma, daquela paz, e do nada você começa a fazer desmonte de madrugada, coisa que é proibido. Tá? Então, são vários critérios que a gente tem que tomar muito cuidado durante o nosso desmonte. Não é simplesmente, eu vou planejei aqui meu desmonte, fiz meu plano de fogo, né, fiz meu sistema, minha malha, tudo certinho, vi a quantidade de explosivo, detonei. Não. Querendo ou não, a nossa função e missão ela é muito maior do que isso. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu ainda não decidi qual é a ordem que eu vou fazer, se na semana que vem eu falo da legislação e por último eu falo do Mine to Mill, ou se na semana que vem eu falo do Mine to Mill ou por último sobre legislação. No entanto, independente da ordem, como é que seja, ou então se eu faço os dois semana que vem, né? Eu acho que é isso que vai acontecer. Independente da ordem que isso aconteça, a gente tem que saber de legislação, a gente tem que saber das leis que nos regem. Vocês, como aluno, vocês têm que saber as leis que os regem hoje, até para vocês reclamarem com o coordenador do curso, né? Vocês podem reclamar com a direção da instituição. Vocês têm que saber para quem trabalha a legislação do trabalho, né? As leis trabalhistas. Então a gente tem que saber de legislação. Quando a gente trabalha na mineração, também. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas noções, vamos falar um pouquinho das leis que regem essa parte de controle dos impactos, para que a gente tenha uma noção maior para quando a gente entrar no mercado de trabalho. Beleza? Então a gente começa a aula de hoje, a gente vai falar sobre, né, já falamos sobre o tema da aula, e a gente começa agora, propriamente dito, a nossa atividade. Mas vamos lá. Quando a gente tem o desmonte de rocha, a gente precisa saber que os efeitos das explosões perto de massas críticas de rochas ou instalações construídas dependem de duas considerações. Primeiro, a gente tem que analisar a quantidade de explosivo detonado por volume de rocha, que é aí a nossa razão de carga, e a malha de perfuração deve ser ajustada para garantir a fragmentação e o alívio adequado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, querendo ou não, essa nossa razão de carga ela é muito importante. Quando a gente for falar do Mine to Mill, por exemplo, a gente vai sugerir que essa sua razão de carga ela seja aumentada visando a melhor fragmentação, se assim você desejar. Existem estudos, né, ou pelo menos existia a ideia de que a gente tinha volumes de razão de carga ótimo. Tá? Então, por exemplo, para o granito o pessoal falava que era 500 gramas por tonelada desmontada, 500 gramas de explosivo por tonelada desmontada, algo nesse sentido. Mas esses conceitos eles vêm mudando com o tempo, porque hoje em dia a gente busca a melhor fragmentação para melhorar o transporte, para melhorar a britagem, por exemplo. Tá? Mas quando a gente faz esse uso desses conceitos de melhor fragmentação, por exemplo, se eu uso mais explosivo, eu posso estar gerando mais vibração, mais ondas, pressão acústica, que é o ruído que a gente ouve. Tá? Então isso também tem que ser levado em consideração. Outra coisa é relacionada aos explosivos. Você já deve saber que o anfo, por exemplo, ele é menos denso do que a emulsão. Isso quer dizer que o anfo ele é mais fraco do que a emulsão. Tá? Se ele é mais fraco do que a emulsão, ele gera menos ruído e vibração. Os watergéis, os hidrogéis, que é em português, eles são mais densos, mais potentes, com mais ondas de choque. Isso quer dizer que se eu decidir por usar esse tipo de explosivo, eu posso abrir a minha malha. Tá? Se eu abro a minha malha, eu diminuo, tá, o volume de rocha que ele vai ser, quer dizer, eu diminuo a quantidade de explosivo que vai desmontar aquela quantidade de rocha.
eu estou reduzindo a minha vibração. Outra coisa é usar retardo, né? A gente já falou na aula passada, por exemplo, da função do retardo, que é diminuir a carga máxima por espera, a quantidade de explosivo que vai detonar ao mesmo tempo. Então, já falei para vocês alguns conceitos que eu vou repetir muito hoje. Querendo ou não, é bem repetitivo quando a gente fala de vibração, porque são conceitos que eles têm que ser meio básicos, tá? A gente tem que ter essa noção na cabeça. Então, o plano de fogo, sempre que possível, deve reduzir a quantidade dos explosivos detonados no mesmo instante e ajustar a sequência de iniciação para reduzir os distúrbios resultantes no solo e no ar, que foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Diminuir ao máximo a carga máxima por espera, sempre que possível, e reduzir, logicamente, né, essas nossas vibrações, principalmente quando a gente faz esse controle melhor do nosso plano de fogo. Então, pessoal, são noções que nós temos que ter para evitar esse tipo de problema. Por exemplo, um tubo de choque, que o pessoal chama de linha silenciosa. O tubo de choque ele não gera barulho nenhum, tá? Porque, querendo ou não, é um acessório, né, para desmonte, para fazer a ligação dos furos e tal, o acionamento das espoletas. O tubo de choque ele passa um gás por dentro do tubo de choque, né, com uma energia, alta velocidade, que vai chegar no meu sistema de espoleta e vai iniciar meu explosivo. Já o cordel, ele vem detonando, então ele já vem gerando barulho, já vem gerando ruído enquanto ele está passando, enquanto ele está sendo acionado. Então, se eu estou numa região que eu preciso reduzir o meu ruído, reduzir minha vibração, o cordel já não é o mais indicado, tá? Então, é isso aí que a gente tem que ter em mente. Mas, Gleico, o cordel é mais barato. É, bem mais barato, não tenho dúvida disso. Mas, dependendo de como sua operação esteja acontecendo, se você tiver muito ruído, por exemplo, você vai aumentar os seus distúrbios, tá, no solo e no ar, e isso pode gerar uma multa ambiental, isso pode te gerar um embargo ou coisa desse tipo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Por isso que aquela NBR que eu falei para vocês, a 9653, ela é tão importante, tá? Então, a sequência de iniciação deve ser simultaneamente concentrada adequadamente no espaço, mas espalhada no tempo. E para isso eu vou fazer o uso de retardos, sempre que possível, fazer a melhor correlação de retardo possível, tá? Alguns estudos dizem que o retardo tem que ser de 3 milissegundos por metro perfurado, mas aí não tem essa 100% de certeza sobre esse número ainda, mas é uma aproximação boa que já pode ser utilizada, então sempre que a gente puder manter algo próximo disso aí é bem legal. E existe sempre um projeto ideal que alcança os dois objetivos, a fragmentação adequada e o controle de distúrbios. Quando a gente for falar de Mine to Mill, por exemplo, a gente vai falar sobre a lei de fragmentação, que vai ser citado dentro ali do Mine to Mill. E no Mine to Mill ele fala sobre o tempo de retardo, sobre a dispersão do uso dos retardos, né, dos explosivos da iniciação, para garantir a fragmentação ótima. Então eu tenho que visar essa fragmentação ótima e sempre brisar. Eu falei na aula passada que não vai ter edição, então esse embolo agora vai acontecer, para que a gente vise também essa redução dos impactos, tá? O resultado ótimo pode ser alcançado apenas através da compreensão da física mecânica das rochas e geologia do maciço rochoso,
da resposta estrutural das massas rochosas ao distúrbio de uma detonação e a interação entre fragmentação da rocha e o plano de fogo. Por isso que eu tenho pregado cada vez mais para que a gente não tenha uma visão fechada do que a gente está fazendo. O que é não ter uma visão fechada? Eu preciso entender de ondas, física 4, preciso. Eu preciso entender de mecânica das rochas, que vocês vão ver no semestre que vem, preciso. Por que eu preciso saber de mecânica das rochas? Porque a mecânica das rochas ela é uma forma da gente entender o nosso maciço rochoso. Vocês já viram petrografia, mineralogia, geologia geral, vão ver daqui a pouco geologia econômica, geologia estrutural, tá? Essas disciplinas que elas mostram o que tem pra gente na rocha. Tá? Ela mostra o que tem no maciço. Importantíssimo, vocês têm que saber disso. Tá? Mas a mecânica das rochas mostra como ela está. E pra gente que vai fazer detonação, por exemplo, eu preciso saber se minha rocha está mais fraturada, menos fraturada. Tá? Se os meus cristais eles estão mais presos, olha o erro geológico, tá? do conceito geológico, mas se eles estão mais coesos, isso quer dizer se eles suportam uma energia maior de explosivo ou não. Se eu tenho um átomo intersticial ali, se meu explosivo ele vai gerar uma fragmentação maior. Então eu preciso conhecer a minha rocha, eu preciso, por exemplo, fazer uma classificação geomecânica, tá? Para ver se meu explosivo ele é de boa, se o meu maciço ele é de boa qualidade, de má qualidade, porque querendo ou não, pensa uma rocha extremamente coesa e você põe um explosivo fraco, tá? Ou seja, um explosivo menos potente. Isso quer dizer que eu preciso de muito mais explosivo para detonar. Agora, se eu faço ao contrário, se eu pego uma rocha que a classificação geomecânica dela é ruim e eu coloco um explosivo muito forte, isso pode me gerar alguns problemas, dentre eles, por exemplo, o que a gente chama de ultralançamento, né? Eu detono e os meus fragmentos eles são expulsos para muito longe, tá? Isso pode gerar acidente. Lembra do caso que eu falei lá daquela casa da transposição do Rio São Francisco que ficava bem próximo de onde meu amigo estava fazendo o desmonte? Então ali, se tiver um ultralançamento, vai chegar na casa do vizinho. E é estranho eu falar do meu amigo, né? Parece até que sou eu, mas estou mentindo. Não sou eu, tá? Isso aí foi o meu amigo mesmo que fez isso. Mas enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso que está acontecendo e a gente precisa entender dos outros conceitos. Eu acho que nessa turma agora está o Guilherme. O Guilherme é geólogo, tá? Então ele sabe bem do que a gente está falando aqui. Que a gente conhecer o maciço é extremamente importante para as operações que vêm na sequência. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, conhecer isso tudo, a gente saber como que as ondas de choque vão estar passando, meio mais poroso, meio menos poroso. Tá? Quanto mais poroso, mais as ondas de choque elas vão se dispersar. Então a gente vai ter mais essa reflexão das ondas, mais ela vai estar indo e voltando. A gente pode ter uma zona de pulverização maior, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso também. Por isso que eu prego que a gente tem que ter um conhecimento geral do que está acontecendo. Tá? Ter um conhecimento geral, aí alguém vai me perguntar, mas Blake, eu quero ser especialista em desmonte, eu tenho que ser generalista? Não tem como você ser um especialista bom se você não sabe das coisas, da ciência que envolve o que está ao seu entorno. Então, querendo ou não, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Você pode ser, lógico, um especialista em desmonte e saber um pouquinho, ter noção de geologia, ter uma noção de geoestatística, ter uma noção de topografia, por exemplo, tá? Ter uma noção de física, para que ali o seu leque de conhecimento te gere um resultado adequado. Uma coisa que a gente precisa entender são os índices de efeito do desmonte, tá? Que a gente precisa entender que o efeito da explosão dos materiais e das estruturas circundantes pode ser dividido em deslocamentos permanentes e transitórios, principalmente pelos fatos
de que esses deslocamentos que são permanentes, o próprio nome já diz, eles vão acontecer, isso vai gerar problema. Os transitórios são aqueles que eles voltam para a função para a posição que eles estavam antes, tá? Então a gente sabe que tem a degradação e deslocamento permanente de rochas adjacentes. Quando a gente tem esses efeitos permanentes, exceto o ultralançamento, são descritos apenas algumas centenas de metros. O ultralançamento é porque a gente não sabe até onde pode ter esse ultralançamento, tá? E aí a gente tem degradação e deslocamento da nossa rocha. O que isso significa para a gente? Que a degradação é descrita pela intensidade da fissuração, ou seja, dependendo de como essas ondas de choque estejam se transmitindo dentro da rocha, por exemplo. Elas podem aumentar a fragmentação ou a fissuração da rocha, a gente pode estar aumentando o número de falhas, trincas e essas situações, e isso pode vir a gerar, por exemplo, no futuro, uma zona de acúmulo de carga, uma zona de ultralançamento, é perigoso. Tá? Então, observou-se experimentalmente que essas fissuras são induzidas por detonação, variam com o diâmetro do furo e o tipo de rocha que a gente está trabalhando, principalmente quando a gente tem um diâmetro de furo muito grande, que a gente tem uma carga mais alta, isso tudo vai gerar problema para a gente. Uma rocha mais fissurada, quanto mais você vai fazer essa detonação, a tendência de você aumentar a fissuração em volta, mas quando você tem uma rocha que ela já tem o que a gente chama de microtrincas, tá? Ela já é microfissurada. Quando vem essa expansão do nosso explosivo, por exemplo, ela aumenta essas microtrincas formando trincas, e aí sim você vai ter aquelas famílias de descontinuidade que isso pode gerar um problema no futuro. Tá? O desmonte de construção com pequeno diâmetro de furo induziu rachaduras, por exemplo, a distâncias de até 2 metros. Tá? Quando você tem diâmetros de furo muito grandes, você já pode chegar até 20 metros dessas interações. E aí agora eu quero que vocês pensem comigo um pouquinho. Você conhece Itaoca-Pedra? Itaoca-Pedra é uma região aqui de Cachoeiro de Itapemirim que tem muito calcário. E são muitas empresas, muitos polígonos, né? Muitas áreas de empresas diferentes no mesmo maciço rochoso praticamente, na mesma feição geológica ali. E quando você vê, tem muito desmonte acontecendo basicamente à mesma hora ali. Você chegar às 11 horas da manhã, na região de Itaoca-Pedra aqui em Cachoeiro, se você não conhece, joga no Google Maps Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim. Se você jogar Itaoca e Itapemirim, vai dar na praia. Não é o que a gente quer Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim. E você vai ver que ali na região tem muita mineração, então tem muita sinergia. O que é sinergia? Quando
os impactos eles convergem. Os desmontes eles são na mesma hora, então tem muita vibração, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E se a gente está trabalhando com um diâmetro grande ali, por exemplo, 20 metros, é pouca coisa. É pouca coisa quando você não tem 10 empresas detonando ao mesmo tempo na mesma região. Isso pode fazer com que a vibração ali seja muito maior. Então hoje, o seu desmonte tem uma rocha que ela é fraturada, mas nem tanto. O seu vizinho detonou. Quando o seu vizinho detona, ele pode estar mudando a característica da sua rocha. O seu vizinho do lado detonou, ele pode estar mudando a característica da sua rocha. Quando você for fazer a detonação amanhã, já não é do jeito que você imaginava. Então, quando você for fazer uma detonação amanhã, isso pode te gerar um ultralançamento. Tá? Isso pode ter, você está trabalhando numa rocha mais fraturada do que ela estava antes. Então, a gente entender que essa degradação é perigoso. Tá? Então, a gente precisa tomar um cuidado quando a gente trata do design da detonação, que é o nosso plano de fogo, que ele pode reduzir drasticamente essas distâncias máximas, principalmente quando a gente controla melhor os nossos desmontes. Quando a gente entende, por exemplo, que podemos diminuir o diâmetro do furo, ou que a gente pode mudar o tipo de explosivo, isso tudo vai ser importante para a gente. Tá? O deslocamento pode ser produzido por pressão de gás atrasadas, aquelas que se acumulam durante a detonação, ou agitação induzida por vibração. Vocês lembram que quando eu tenho um explosivo tipo anfo, que ele tem pressão de gás, né, ele se transforma em gás, então a gente pode ter esse deslocamento, tá, que ele vai estar fazendo com que essa rocha ela se movimente um pouco mais tarde. Tá? Então, isso pode gerar para a gente uma vibração mais tardia. Então, esse movimento é incomum, mas ele está associado a blocos isolados, vazamento de gás ao longo de juntas abertas, e o projeto inadequado com grandes cargas, tá, de explosivos. Então aí a gente tem que tomar cuidado nesses quesitos também, mas é um pouco incomum que isso aconteça. Já o ultralançamento, aí ele é um deslocamento permanente, tá? Que ele faz a expulsão dos explosivos, tá? Então ele vai fazer esse lançamento das bancadas. E a gente tem alguns casos clássicos, né? Me lembrem de colocar se eu não lembrar de colocar no Moodle, me lembre de mandar para vocês no WhatsApp um vídeo de um pessoal pescando. Eu sei que isso é no exterior, o pessoal pescando num laguinho e do nada vem os ultra lançamentos para próximo deles, assim, eles estão começa a chover pedra do lado deles. É bem assustador e eu posso te dizer que isso já aconteceu comigo, tá? Certa vez eu estava numa pedreira, eu estava licenciando uma área do lado de uma pedreira ativa e era justamente 11 horas da manhã e eu esqueci desse detalhe. É o famoso garoteei, dei uma de menino ali. Só que eu pensei que porque eu estava do lado da frente de lavra, estava em cima do maciço, mas estava longe, né, de onde poderia acontecer a situação, eu relaxei. E eles detonaram, e acredite, choveu pedra para cima de mim, choveu rocha para cima de mim.
A sorte que eram pequenos pedaços, então não chegou nem bateu na gente, nós éramos em três, não bateu na gente, mas bateu próximo, a gente teve que correr um pouquinho, aquele famoso medinho, né? Mas para vocês verem como isso pode ser perigoso quando a gente tem ultra lançamento, tá? Uma outra coisa que a gente tem é sobre a pressão atmosférica induzida por explosão ou detonação. Onde essas sobrepressões são induzidas por detonação são as ondas de pressão do ar geradas pelas explosões, ou seja, é aquela parte da onda que reflete, não, é a parte que refrata. Eu sempre tenho dificuldade com reflete e refrata, mas reflete é o que volta, refrata é o que muda de meio, né? Então ela sai da rocha e vai para o ar. Então quando essa onda de choque ela vai para o ar, a gente leva, querendo ou não, são ondas, né? E essas ondas são geradas e é ela que te gera aquele ruído que você sente, a vibração no seu tímpano que você sente aquele barulho. Quer ver uma sobre pressão atmosférica? Quem nunca foi pro show, um show qualquer, seja lá qual for, e marcou com o pessoal, tipo assim, se a gente se perder, vai pro lado da caixa de som. Quando você chega do lado da caixa de som, ela tá estourando. Aí bate aquele grave, faz tum, e você sente o corpo tremer. Aquilo ali é uma sobrepressão atmosférica, tá? Agora imagina aquilo ali com uma carga gigante de explosivo de uma vez em cima de você. Sabe aquele filme, por exemplo, que o ator tá correndo porque vai acontecer alguma coisa, uma explosão, e quando explode ele é jogado longe. Aquilo é sobrepressão atmosférica porque gerou uma onda de choque e jogou ele longe. Mais um exemplo, esse é o mais triste, né? No ano passado, por exemplo, em Beirute, quando teve aquele acidente em Beirute, quando aconteceu a detonação, a gente vê que gerou ali uma redoma branca, né? Que ali, querendo ou não, ele tá, a detonação está vencendo a velocidade do som, então você gera aquilo ali, e a sobrepressão atmosférica, né? Ela abre, então ela joga a onda de choque para todos os lados, por isso que teve aquele raio de destruição tão grande. Tá? Porque ali gerou uma sobrepressão atmosférica, gerou muita vibração, muitos prédios balançaram, mas o que quebrou vidro, o que empurrou carro, o que fez aquele monte de coisa, foi essa sobrepressão atmosférica. Tá? Então, esse caso está muito atrelado ao que a gente ouve, que é o caso da criança que estava dormindo, que eu falei no início da aula. Tá? É aquele incômodo que te dá de você estar desatento e vir aquele ruído gigantesco, né? Que geralmente não é um ruído baixo, então a gente tem que estar sempre muito ligado com relação. A isso. A porção de maior frequência da onda de pressão é audível e é o som que acompanha a explosão, e a pressão de frequência mais baixa não é audível, mas excita estruturas e, por sua vez, causa um ruído secundário e audível dentro de uma estrutura, que é quando você sente ele vibrar, por exemplo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também. As ondas de sobrepressão são de interesse por três razões. A parte audível produz ruído direto, que é o que a gente ouve. A parcela inaudível por si só, ou em combinação com o movimento de solo, pode produzir movimentos estruturais que, por sua vez, produzem ruído.
E a terceira é que a gente pode quebrar janelas, embora a pressão da explosão do ar sozinha seja extraordinariamente alta para essa rachadura. Tá? O ruído de resposta dentro de uma estrutura é a fonte de muitas reclamações, principalmente quando você sente a sua parede tremer. Uma amiga minha morava em Belo Horizonte, né? E ela dizia que próximo de onde ela trabalhava tinha as pedreiras. Tá? Então era ali por Nova Lima, essas regiões assim. E ela dizia que ela sentia as paredes do prédio onde ela trabalhava tremer. Então, de vez em quando, eles pensavam que era terremoto. No Brasil não é comum ter terremoto. Acontece alguns, tá? Principalmente no Nordeste ali. Mas nesses casos específicos não era terremoto, era desmonte de rochas e o pessoal se assustava. Ela me relatou isso na época que a gente ficou muito tempo sem conversar e tal. A gente voltou e faço engenharia de Minas e tal. Ela, caramba, aqui no prédio acontece, o pessoal se esconde debaixo da mesa, já se escondeu debaixo da mesa com medo, sem saber o que estava acontecendo, e era um desmonte de rochas que não tinham controle específico, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. As sobrepressões do ar induzidas por explosões geralmente geram sons por meio de resposta de componentes como janelas, portas soltas e painéis estruturais altamente flexíveis, e os objetos soltos que estão delicadamente equilibrados podem sacudir ou cair em baixos níveis de movimento, gerando ainda mais preocupação. Então aí que a gente tem que tomar cuidado também, tá, pessoal? Então isso aí é aquela grande questão. Se eu gero esse tipo de inconveniente, isso vai me gerar reclamação, isso vai me gerar fiscalização, isso vai me gerar multa, isso pode me gerar um embargo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esse tipo de atividade. Então isso gera pra gente a resposta humana, tá? Porque os seres humanos são bastante sensíveis ao movimento e ruído que acompanha o solo induzido por explosões e distúrbio no ar. Então, a gente começa a ter relatos desse tipo de ação, de atividade, e eles vão começar a querer que resolva esse problema. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa resposta humana para a gente não ter problema com a nossa comunidade e o entorno. Tá? Então, a gente pode, nesses casos específicos, quando a gente tem essa movimentação do solo e o ruído, elas podem ser surpreendentes, né? Então isso pode ser ruim, e levar à busca de alguma manifestação física dos fenômenos, e aí a gente começa a. Eles começam a tentar entender o que está acontecendo, muitas vezes não entendem, e a gente tem processo, esse monte de coisa. Tá? Então, eu vou falar de um caso que eu também acompanhei, que o cara chegou e fez, não, minha casa rachou, né? Porque uma rachadura que ele não tinha percebido antes pode ser gerado como um problema. Então, cara, não, minha casa rachou e isso é por conta da detonação. E a gente, depois de um tempo e tal, foi atrás, correu, a gente mediu a detonação, tava no limite, mas se tá no limite está dentro da norma, mas a gente conseguiu ver com a pessoa que construiu a casa que a estrutura dela não estava adequada. O cara economizou na hora de fazer fazer a casa dele.
Então, por mais que o desmonte estivesse ok, bem no limite, mas estava ok, a casa do cara estava sofrendo distúrbio, né? Isso é ruim. Não estou defendendo a empresa, tá, pessoal? Fique claro isso. Nesse caso específico, por mais que estivesse no limite, o ideal é que você dê uma amenizada na comunidade, tal, converse, tente remediar o problema, até porque se você não remedia o problema, daqui a pouco pode se tornar algo pior contra você, tá? Mas aí a gente tem que tomar esse tipo de cuidado também. Apareceu uma rachadura, a culpa é sua, e aí você vai ter que fazer análise, estudos e comprovar e responder aos órgãos competentes, tá? Então, se há uma pessoa ela está preocupada e observa uma rachadura que não tinha sido notada antes, significa que essa rachadura aumenta com relação ao observado na ausência de qualquer atividade surpreendente. Então, ele vai sempre colocar a culpa em você e a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, geralmente quando a gente tem uma detonação, a gente tem uma característica da excitação da detonação e a resposta estrutural do que está acontecendo. Tá? Esse gráfico aqui de baixo, essa figura com alguns tipos de gráfico, ele mostra para a gente como que funciona, né, essas relações das vibrações com relação ao solo e ao ar. Tá? E aí ela mostra para a gente a resposta das paredes e das estruturas, tá, de uma residência. Então aqui, por exemplo, a gente tem a vibração, tá? Então a gente pode ver aqui que uma vibração ela tem uma concentração aqui longitudinal, e a gente vai ver daqui a pouco qual é a diferença dela ser longitudinal, transversal e vertical, que pra gente é o que isso pode influenciar pra gente, tá? Mas quando a gente começa a visualizar isso aqui, a gente vê que tendo esse pico mais alto aqui, isso é um problema, tá? Nesse caso que a gente tem aqui, por exemplo, do ar 110 decibelímetros, né, que é uma, um barulho bem alto, tá? Quando a gente tem 110 decibelímetros, a norma fala pra gente que o máximo, agora eu acho que é 130 decibéis, tá ok, mas tá chegando a um nível mais alto, tá? Se você tiver um desmonte maior, por exemplo, com mais furos, mais linhas, isso pode estar gerando um aumento. Então, aqui você já está sabendo que você não pode aumentar sua carga máxima por espera. Aumentou, você já pode ter problema, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso também. Então, aqui a gente tem essas separações e a gente precisa analisar cada um desses aqui. A primeira parte, a gente está relacionado com a nossa detonação e a segunda parte relacionada à estrutura que a gente está trabalhando. Tá? Então, quando se trata do movimento do solo, a gente sabe que tem três tipos de componentes da movimentação do solo, né, que gera a vibração, que é a longitudinal, transversal e vertical. E as longitudinais e transversais são orientadas pelo plano horizontal, com L direcionado, tá? Com a longitudinal direcionada ao longo da linha entre a detonação e o transdutor de gravação. O transdutor é o equipamento que você vai analisar essa vibração. Tá? Então a longitudinal, passei aqui. Então a longitudinal a gente sabe que ela está
Essa primeira aqui a gente sabe que ela está relacionada ao eixo, né, com relação ao transdutor. Ele vai ser medido no sentido. Os movimentos horizontais parecem controlar a resposta horizontal das paredes e superestruturas. Os movimentos verticais parecem controlar a resposta vertical dos pisos. Ou seja, quando a gente tem os horizontais, eles se diferem dos verticais porque o vertical, por exemplo, é aquele que mede se o piso está sofrendo esse tipo de movimento. Tá? Os horizontais estão sofrendo esse tipo de movimento. Gleico, qual é a importância de eu saber disso aqui? Por exemplo, viu que eu falei dos horizontais? O horizontal, por exemplo, se eu tiver esse meu lambda, né, que é o tamanho da minha onda, né, da crista a crista aqui, esse tamanho de onda, se ele estiver, por exemplo, passando e a sua estrutura estiver no meio do seu lambda, isso pode gerar uma flexão da sua casa, isso pode gerar uma quebra. E aí, pessoal, estamos de volta. Falei para vocês que o vídeo não ia ter edição, mas como vocês perceberam, eu gravei só o áudio, não gravei a tela no vídeo na parte anterior. Então eu estou voltando agora sim com a tela, com o vídeo, tudo direitinho. Vocês vão me perdoar pelo ocorrido. Agora sim com a tela e vídeo, antes não estava. Vocês vão me perdoar pelo ocorrido, mas infelizmente aconteceu. O início da aula está meio esquisito, né? Mas eu vou colocar o material de apoio, os slides, aí vocês vão lendo os slides e vão vendo o que eu estou falando e vão acompanhando, tá? Então aqui nessa imagem, deixa eu abrir o apontador aqui, a gente pode ver a variação, como é que ela funciona, né, no longitudinal e principalmente o que a gente tem de pressão de ar daquela pressão acústica, sendo que a primeira parte é mais sobre a rocha, a segunda sobre as estruturas que a gente tem que vão sofrer com as operações, tá? Então, no movimento dos solos, os movimentos horizontais parecem controlar a resposta horizontal das paredes e superestruturas e movimentos parecem controlar a resposta vertical dos pisos, tá? Então aqui a gente tem aquela questão da quebra que eu estava comentando, dependendo da onda, né? Do comprimento da onda, isso pode pegar no meio da sua estrutura e fazer com que ela movimente para cima ou para baixo, fazendo com que ela quebre, principalmente com a frequência, né? Quanto maior a frequência, pior a situação. Então a gente pode determinar esses tipos de movimento do solo em dois casos, dois grupos, né? As ondas internas, que elas se propagam dentro da massa rochosa, e as ondas longitudinais de compressão, ou principais as ondas P, tá? Isso aqui a gente ainda está nas ondas internas, onde ela viaja na velocidade mais alta, deformando volumetricamente a rocha na direção da sua propagação, tá? Então ela faz essa deformação enquanto ela está propagando. Então, para a gente ilustrar o movimento das partículas P, a gente considera uma haste de aço que é atingida na extremidade, principalmente quando você dá aquela porradinha na haste de aço, e ela gera movimento da partícula para trás e para frente, né? Então ela fica fazendo o movimento para trás e para frente, tá? Gerando que a gente faça um movimento que parece uma compressão, viaja ao longo da barra, tá? Então faz esse pulso. E essas partículas das ondas se movem na mesma direção que a propagação da onda, então ela vai em sentido corrente. Essas ondas P se referem às ondas longitudinais ou de compressão, então elas vão propagando ao longo do movimento, tá? Então ela se propaga na mesma direção da onda, produzindo compressões e rarefações. Então esse é o desenho que ela tem, tá? Então ela é como se ela estivesse indo e voltando, tá? Reflexão e refração que a gente já tinha comentado antes, tá? Então a gente também tem as ondas transversais e de cisalhamento, as ondas S, tá? E depois das ondas P, a S é propagada, e essa onda causa deformação na marcha rochosa de forma perpendicular à direção de sua propagação, sem modificar o volume dos materiais de seu tamanho. As ondas P, como a gente está falando, ela gera compressão, então ela vai gerando modificação no volume, e essa aqui já não gera mais, tá? Porque ela já vai perpendicular, tá? Enquanto uma está nesse sentido, a outra está no sentido vertical. Tá? O movimento das partículas dentro da onda S pode ser ilustrado com uma corda em uma extremidade, resultando em um movimento ao longo da corda,
No entanto, as partículas da onda se movem perpendicular à direção do movimento. Então, é como se fosse uma senoide. Elas são responsáveis pelo cisalhamento, uma forma transversal da rocha provocando mudança de forma, mas não de volume. Então, é aquelas que a gente tem o movimento. E é nela que, se a gente pega aqui uma estrutura de uma casa, por exemplo, vamos considerar que aqui tem uma parede, aqui tem outra parede, a casa ela vai estar se movimentando. Tá? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado com as ondas S também. Tá? Então, olha aqui, exatamente as ondas P, tá? As ondas P elas fazem esse movimento, as ondas S elas fazem as flexões. Tá? Então, olha aqui, gerando um cisalhamento dentro da casa, como eu tinha comentado com vocês, uma parte indo para cima, outra parte indo para baixo, isso pode gerar essa quebra, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com essa propagação S, tá? As detonações produzem predominantemente ondas transversais a pequenas distâncias, que se propaga para fora de maneira esférica até que cruze o limite, como outra camada de rocha, solo ou superfície do solo. Então aqui, daqui a pouquinho a gente vai até falar sobre isso, né, que é a questão da distância escalonada, que é até onde essa minha detonação ela vai influenciar. E aí tem uma formulaçãozinha lá da NBR 9653, que eu comentei antes com vocês, para que a gente possa entender essa situação. Agora eu estou conferindo o tempo inteiro, pessoal, se eu estou colocando os slides, porque depois o gato escaldado tem medo de água fria. Mas vamos lá. As ondas de superfície viajam nas interfaces das duas mídias, por exemplo, na interface solo e rocha, e as mais importantes que a gente tem são as ondas R, né? As ondas... vamos ao inglês, Rayleigh, ou algo nesse sentido, Rayleigh, onde são nomeadas em homenagem ao Lord Rayleigh, que foi o primeiro a estudá-las, e as suas velocidades de propagação são de 90% das ondas S, lembrando que as ondas S elas estão nesse movimento, assim, tá? Elas também possuem comprimentos e amplitudes maiores do que as ondas P e S, e o movimento da partícula da onda é do tipo elíptico retrógrado em um plano vertical na mesma direção de propagação, ou seja, a onda vai rotacionando. Tá? Elas são mais prejudicais em eventuais danos estruturais, pois se propagam a longas distâncias, mais de 500 metros de alcance, principalmente em baixas frequências, entre 4 e 20 Hz, podendo coincidir com frequências de estruturas urbanas, causando ressonância das mesmas. E aqui essa questão de ressonância é algo que é bem importante e interessante a gente falar. Eu não tenho conhecimento total do que aconteceu, mas até onde eu li, dizem que o caso lá das Torres Gêmeas, né, do caso de 11 de setembro, o que derrubou as torres não foi propriamente dito o impacto do avião. Foi que, no caso, o primeiro avião, quando bateu na primeira torre, gerou uma ressonância. Tá? Gerou uma vibração. Quando gerou essa vibração fez com que o prédio entrasse em ressonância. Quando o segundo avião bateu, foram 2 aviões, não foram? Como é que agora eu fiquei na dúvida? Deixa eu conferir aqui. 11 de setembro, foram 2 aviões? Agora... 4 aviões, deixa eu ver se foram 2 aviões, Torres Gêmeas. É bom que a gente fica na dúvida na aula, a gente também fica na dúvida aqui, né? 2 aviões, exatamente isso, eu não estou doido. O primeiro avião gerou uma vibração, quando o segundo avião bateu, gerou uma segunda vibração. E essas vibrações fizeram com que o primeiro prédio entrasse em ressonância, ou seja, as vibrações somadas fez com que a estrutura ela entrasse em ressonância, ela vibrasse no ponto de falha. E aí caiu o primeiro prédio, quando caiu o primeiro prédio, o segundo, com a vibração do primeiro, também entrou em ressonância. E aí que fez com que aquele colapso acontecesse. Se você já olhou algum vídeo, se você já viu algum vídeo, por exemplo, da ponte Rio-Niterói, né? A ponte Rio-Niterói ela tem um sistema que ela balança, literalmente ela balança, nas velocidades de 60 e 120 km por hora do vento. E por que ela balança? Porque se ela não tiver esse sistema de balanço, ela vai entrar em ressonância e ela cai. Então se você estiver indo para o Rio, de Niterói para o Rio, lá, né? E você estiver num dia de muito vento, veja a velocidade do vento. Porque quando bate exatamente em 60 km por hora e 120, a ponte balança.
Tá? Isso é uma forma de ressonância. Tá? Só que aí eles fizeram amortecedores, é um processo de engenharia maravilhosamente complexo, e aí ela balança em vez de ela quebrar. Tá? Mas essas nossas detonações, elas podem gerar essas ondas Rayleigh, que elas vão gerar essa movimentação, e gerando frequências de 4 a 20 Hz, e isso pode gerar alguma ressonância com as nossas estruturas próximas. Tá? Então aqui é um sistema da onda Rayleigh, que vocês veem que elas vão movimentando, então elas podem mexer o solo. Tá? Uma outra que a gente tem são as ondas Love, ondas L, tá? Que elas são ondas de tipo de superfície, cuja oscilação é semelhante às ondas R, mas em um plano horizontal, e a sua velocidade também é semelhante às ondas Rayleigh. Tá? Na interseção, as ondas de cisalhamento e superfície são produzidas, e as ondas Rayleigh se tornam mais importantes a grande distância de transmissão, como mostrado no traço vertical de amplitude relativamente grande de R em comparação às ondas de compressão e às ondas de cisalhamento. Tá? Então, a gente tem as ondas S, tá? Fazendo aquele movimento. A gente tem as ondas P fazendo compressão. As ondas Rayleigh gerando aquele turbilhonamento, né, que a gente tem no processo elíptico. Tá? E aí a gente tem essas ondas sendo transmitidas de desmonte. Sempre lembrando que quanto mais próximo do desmonte, mais perturbação a gente vai ter. Quanto mais longe do desmonte, mais a gente vai ter essa atenuação das ondas de choque. Tá? Então a onda P aqui tem uma velocidade mais alta, tá? E é consideravelmente maior do que as ondas S, tá? De 50% a 60% da velocidade da onda P, a onda S tem. Isso, por sua vez, é um pouco mais rápido que a onda R, que é de aproximadamente 90% da onda S. Tá? Então, a onda S tende a ter metade da velocidade da onda P, e a onda R tende a ter 90% da onda S, que seria por volta de 45% da onda P. Tá? Com relação à previsão do nível de vibração, a gente sabe que a magnitude da vibração gerada está relacionada à quantidade máxima de explosivo que detona ao mesmo tempo, carga máxima por espera. Tá? E aí a gente tem que entender que quando são utilizados detonadores com microatrasos, tá? Cada furo é conectado a um tipo diferente de detonador, ou seja, a gente detona com um tempo diferente, então a gente afirma que a carga que detona ao mesmo tempo coincide com o furo mais carregado. Então a gente tem que ter essa noção de que a gente tem que detonar a menor quantidade de explosivo ao mesmo tempo para evitar a vibração. Tá? Então se eu sei que um está detonando ao mesmo, só detona um por vez, então aí a minha carga por espera é daquele furo, e aí eu consigo controlar melhor as minhas vibrações e prever como que isso tudo vai estar acontecendo. No caso 2, quando a gente tem vários furos conectados a detonadores no mesmo número, mesmo tempo, a carga máxima que detona ao mesmo tempo é dada pela soma dos pesos dos explosivos. Tá? E aí a gente tem essa quantidade maior. Então a gente tem a carga instantânea máxima ou carga máxima por espera. Então aqui a gente tem essa atenuação, quanto maior for essa minha carga máxima por espera, maior vai ser essas minhas ondas, essas minhas vibrações, e elas vão se perdurar por mais tempo. Quanto menores elas forem, menor essa nossa vibração, e elas vão ter um impacto muito menor. Então elas vão se dispersar no espaço em muito menos tempo. Tá? Então aqui a gente tem a atenuação das vibrações com a distância, que também está relacionada à carga máxima por espera. Tá? Os pesquisadores estudaram o problema dessa previsão das vibrações no campo e fizeram várias fórmulas, e a principal dela está relacionada com a velocidade máxima de vibração, ou velocidade de partícula de pico, tá? Que ela é relacionada à massa do explosivo inversamente proporcional à distância, que aí é a nossa distância escalonada, aí, né? Onde a gente tem que essa velocidade máxima de vibração, ou velocidade de partícula de pico, ela está relacionada ao fator de velocidade vezes um fator de atenuação aqui, e a distância escalonada da nossa atividade. O que é a distância escalonada? Eu estou detonando aqui e eu quero saber se eu estou em Cachoeiro da Itapemirim, eu quero saber se minha detonação está chegando em Castelo. Não vai chegar, né? A não ser que eu faça uma bomba atômica. Tá? Mas se eu fizer uma detonação normal, pode ser que não chegue no raio de 500 metros a minha detonação. Pode ser que o raio de influência seja de 5 km, por exemplo. Tá?
Então, se eu fizer uma detonação lá no IFES, por exemplo, tá? Se eu faço uma detonação no IFES e ela chega no BNH, minha detonação, e essa minha distância escalonada significa que a minha detonação está influenciando até 4 km de distância. Isso é ruim, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá, então esse fator de atenuação ele também varia de 0,5 a 2. Isso aqui a gente vai ver que tem fórmulas diferentes que colocam esses valores de forma diferente. Tá? Normas internacionais, tá? Brasileiras, alemãs e assim por diante. O termo distância escalonada descreve a influência da distância em metros e o peso da carga do explosivo detonados em quilogramas, que é o que a gente tem. E aqui entra até um pouquinho lá que vocês vão ver em geoestatística, tá? De a variabilidade, né? Quanto maior a distância, maior essa variabilidade, ou seja, ele perde a relação com o tempo, né? Quanto mais longe, menos influência você vai ter daquele ponto específico. Então a gente tem algumas dessas formulações que a gente tem que para o... eu não vou saber falar esse nome aqui. Esse aqui até que dá pra gente tentar, o Killstrom. Langerfors e Killstrom, eles dizem que a distância escalonada é a distância que eu tenho desse meu desmonte sobre a raiz da minha carga. Tá? O Ambrosius e Hendron diz que é raiz cúbica. Tá? Quando a gente trata da Universidade lá dos Estados Unidos, Departamento de Minas dos Estados Unidos, eles também consideram sendo a raiz quadrada da carga. Tá? Quando a gente trata aqui da nossa norma, essa aqui é a NBR 9653, também fala sobre isso, e ela fala aqui, por exemplo, para uma distância escalonada, né, em situações especiais, que essa nossa distância escalonada, ela é a distância que a gente tem horizontal entre o ponto de medição e o ponto mais próximo da detonação, dividido pela raiz quadrada da carga máxima de explosivo a ser detonada por espera, ou seja, quanto de explosivo vai detonar ao mesmo tempo. E é isso aqui é o que a nossa norma diz. Tá? Então a gente tem sempre que se ligar nisso aqui, sempre tendo em consideração que essa distância escalonada ela tem que ser 40 vezes, sempre maior do que 40 vezes a relação que eu tenho de metros por raiz quadrada do peso do explosivo, isso para uma distância menor do que 300 metros. Tá? Então a gente sempre tem que levar isso em consideração, porque quanto maior for essa nossa distância, a tendência é que nossa influência da detonação não chegue lá. Mas a gente sempre tem que prever essas relações para evitar problemas futuros. Então vamos lá. Eu dei o exemplo de pedreira próximo da cidade. Você fez as suas contas, vê que sua detonação ela não chega a 1 km de distância e alguém a 1 km de distância falou que a casa dele trincou. Você vai lá, faz as suas contas, mostra que não aconteceu. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o uso de sismógrafo. Você coloca o sismógrafo lá, faz uma análise e mostra para o cara e faz, ó, não tem como ter sido eu, pode ter sido qualquer outra coisa. Ou então a gente consegue comprovar que você tem culpa e aí você vai ter que remediar o que aconteceu no vizinho, tá? Ou na população circunvizinha. Aqui a gente tem essa noção que a própria norma fala pra gente, tá? Que ela fala da velocidade de partícula com relação à frequência de detonação que a gente tem. Então, para a velocidade de partícula de 15 milímetros por segundo, a frequência é de 4 Hz, e a gente pode chegar, nesse caso aqui, a 40 Hz com velocidade de partícula de 50 milímetros. Tá? Então, a partir disso aqui, a tendência dela ficar constante com relação à velocidade de partícula, mudando apenas os Hz. Tá? Então, a gente sabe que dependendo de como a gente tem e de como seja a nossa estrutura, essas vão ser as relações que a gente tem para a estrutura com relação ao nosso desmonte de rocha. Tá? Então, com relação às partículas P, né, aquelas partículas de compressão, ela varia de 1.500 a pouco mais de 6.000 metros por segundo. Isso para a maioria das rochas. Se ela tiver interperizada, ela pode ser menor. Nos solos ela varia de 150 a 1.300. Olha como que a influência do solo, né, de onde a onda está passando, vai modificar essas nossas relações. Para os solos mais maciços, ela é homogênea, tá? Nunca é homogênea, mas ela consegue se movimentar mais rápido.
quanto mais fissurada, mais tem aquela questão de mudança de meio que a gente viu na física com relação à onda, então a onda termina se perdendo. Então aí a partícula P ela se torna com uma velocidade um pouco mais baixa. Uma maneira genérica da gente conseguir achar essa velocidade de partícula de pico, tá? Ela está relacionada a fatores que a gente depende mais da geologia do terreno, da geometria das cargas, da diferença de elevação entre os pontos de detonação e medição e as vibrações, onde a gente tem que a velocidade de partícula ela está relacionada ao K vezes a carga elevado a alfa vezes a distância elevado a beta. E esses valores eles são um pouquinho mais chatos de calcular, precisa de umas formulações específicas. Tá? Então, para esses casos específicos, tá? A gente encontra cada uma dessas constantes através de regressão linear por mínimos quadrados. Isso aqui vocês veem em geometria analítica, em cálculo numérico, tá? Como fazer, ou por uma regressão não linear, que é um pouquinho mais difícil de como fazer. Tá? Depois que a gente encontra os valores das relações da velocidade de partícula, a carga e a distância, a gente consegue encontrar isso tudo a gente consegue pelo que a gente fez no teste. Tá? E aí, para a gente encontrar isso, geralmente a gente pode usar um sismógrafo com geofone. Tá? O geofone ele vai medir a vibração, o microfone a pressão acústica ou sobrepressão acústica, e tudo isso vai ser alimentado em um equipamento. Esse aqui já tem um displayzinho, tem outros que você usa o display só para descarregar no computador. Tá? A gente coloca o geofone sempre próximo de regiões onde tem problema. Por exemplo, a casa da vizinha está vibrando. Você coloca o geofone na porta da casa da vizinha e você direciona o microfone para onde está sendo feita a detonação. Tá? Não adianta nada virar o microfone para o outro lado, porque o resultado não vai ser fidedigno. A grande questão disso tudo é que ele é extremamente sensível. Então, você tem que estar muito antenado para que na hora do desmonte não passe nada em volta, não gere problema, não passe um caminhão, por exemplo, que ele pode disparar o seu sismógrafo antes do tempo, né? Então você tem que ter muito cuidado com relação a isso também. Tá? Todos os métodos e coeficientes de correlação obtidos indicará quanto os pontos de velocidade, carga e diâmetro estão ajustados a uma determinada lei, e o coeficiente de correlação atinge seu valor máximo 1 quando os pontos ajustados perfeitamente à lei e seu valor mínimo quando os pontos são distribuídos aleatoriamente. Aí você tem mais problema para conseguir garantir a eficácia do seu monitoramento. Tá? Esse aqui é um caso que a gente fez um estudo aleatório de um desmonte de rochas, como se foi uma simulação sem nenhum dado real, tá? Nenhum dado real mesmo. A gente não tinha nem nada, a gente só foi colocando na nossa cabeça. Esse aqui é o TCC do Haiká. A gente foi fazendo a simulação de como seria num software para a gente ver essa distância escalonada, como que seria o raio de influência, tá? Então, para o que a gente fez nesse caso específico, a influência seria até quase no final do bairro, né? Aqui é o Jardim Itapemirim, tá? E aqui seria quase no final do bairro já, gerando grandes problemas, mas mais uma vez eu afirmo que a gente não tinha nenhum dado real, tá? Então aqui a gente só fez para testar e a gente fez essa análise de acordo com o software que a gente tem na escola, o PitBlast, tá? Que é um software de simulação de detonação. Então você consegue ver como que funciona essa questão. Aqui ó, já foi dado os valores de alfa, beta e o K, que ele conseguiu correlacionar diretamente ali no desmonte. Então a gente foi fazendo essas análises para que a gente pudesse encontrar essa correlação. Então a gente pode ver que a distância escalonada aqui ela é de até o final do bairro, né? Então ele está falando aqui que numa distância de 900 metros a gente tem velocidade de partícula de 2,17 milímetros por segundo, e dá bem abaixo ali dos 4 Hz. Tá? Então aqui a gente tem um caso, né, de um desmonte que a gente encontrou, que a gente viu. Tá? Então essa foi feito próximo de uma residência, a gente fez a análise e nesse caso específico aqui ó, a velocidade de partícula, onde que ela está?
Tá? O gatilho foi acionado com 1,97 milissegundos depois da operação. Tá? O ruído foi de 100 decibéis, tá ok. Tá, 104 decibéis, tá aqui. A gente tem as ondas L, T e V, a velocidade a gente tem aqui, tá? Onde a gente consegue ver a frequência chegando a 45 Hz na direção transversal, na longitudinal 62, na vertical 41.7, tá? E aí a gente tem isso aqui, uma sismografia, né? Para a gente fazer essa análise dos dados, como que foi relacionado. Você pode ver que aqui, né, a gente tem as nossas noções específicas, ele vai dando para a gente cada uma das operações, tá? Então a gente pode ver essa aqui, por exemplo, a onda S, depois de muito tempo você tem uma variação, então aqui aconteceu alguma coisa que não é normal do desmonte, né? Então aqui a gente tem essa problemática para resolver, tá? Então uma outra questão que a gente tem é a sobrepressão, né, pressão acústica. Quando os movimentos do solo, as ondas de sobrepressão da explosão podem ser descritos com históricos do tempo, e a porção maior da frequência da onda de pressão com som audível, como a gente já tinha falado. Tá? E as mais baixas, elas também geram perturbação secundária nas estruturas próximas. Tá? Ao contrário do movimento do solo, as sobrepressões acústicas elas podem ser descritas completamente com transdutor, pois qualquer ponto da pressão é igual nas três direções ortogonais, então esse medidor da pressão acústica ele já consegue dar para a gente um real dado independente da direção, porque ela é radial nesse ponto específico. A propagação dessa sobrepressão do ar induzida por explosão foi estudada por inúmeros investigadores e geralmente é relatada com distâncias em escala de raiz do cubo em vez de escala de raiz quadrada, como era relacionada à nossa vibração. Tá? Então as pressões de pico são relatadas em decibéis, e os decibéis elas estão relacionados a 20 vezes em log de 10 da pressão sonora máxima medida pela pressão de referência, e aí a gente consegue ver qual é esse valor real que a gente tem de decibéis na operação. Tá? Embora as velocidades de partículas sejam a medida tradicional da escolha, as deformações estruturais controlam a fissuração e a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E elas devem ser medidas diretamente a partir de deslocamentos relativos em estruturas ou dentro de massas rochosas quando locais críticos são conhecidos e podem ser obtidos com uma variedade de medidores de tensão e deslocamento relativo. Então aqui a gente já consegue meio que entender como que essa nossa estrutura próxima ali, uma casa, um prédio, como que ele vai responder e como que a nossa detonação ela está gerando esse tipo de velocidade de partícula e, querendo ou não, de vibração, que pode gerar problemas nessas estruturas. Tá bom? Então, isso aqui é uma forma básica, rápida, simples, com o problema que a gente teve no início da aula, né? Para definir aí, para a gente ver como que funciona e os problemas que tem do nosso desmonte de rochas, e a gente tem que tomar muito cuidado para evitar que esses problemas possam nos gerar multas, paralisações e assim por diante. Tá? Então a gente fica por aqui. Na aula que vem a gente vai falar de Mine2000 e SICOEX. Tá? SICOEX é o sistema de controle de explosivos do Exército, que aí e a gente vai falar da legislação também. E eu vou colocar no final dessa aula uma parte, né, que eu não citei ali da sobrepressão acústica da NBR. Então eu vou colocar uma fotinho, já que eu estou fazendo a edição mesmo. Enquanto eu vou falando com vocês aqui, eu vou pegar a NBR ali para finalizar esse processo, que aí eu já nem preciso usar no editor, né? Eu já vou colocar para vocês agora. Deixa eu abrir aqui. Eu estou no pasta errado. E a gente vai conversando e eu vou achando a NBR aqui e eu vou abrindo, vou colando ali para vocês. Então, pessoal, quando a gente for falar da próxima aula sobre legislação, vai ser uma parte que não é
a maior maravilha do mundo. Vocês vão ter que estar um pouquinho de coraçãozinho aberto. Falar de lei não é legal, tá? Mas é importante que nós falemos, tá bom? Estou falando com vocês, eu estou rodando aqui a NBR, que ela não pode ficar disponível por conta da legislação. Ela é uma norma que ela é paga, e aí eu não posso disponibilizá-la 100%, tá? Até porque tem o meu nomezinho escrito nela, né? Se eu passar por aí eu tô enrolado. Mas deixa eu achar aqui. Sobre pressão acústica, relatório sismográfico, vibração, lançamento, pressão acústica. Eu falei em 100 decibelímetros, 130 decibelímetros, na verdade é 134 decibelímetros. Tá? Faltou só essa parte aí. Então é o máximo que a gente pode ter de ruído. Então quando a gente for fazer aquelas análises anteriormente faladas, a gente precisa respeitar o máximo de 134 decibelímetros. Só para vocês terem ideia, um caminhão carregado subindo a ladeira tem 90 decibelímetros de ruído. Tá? Então é bem fechadinho o nosso conceito. A gente não pode fazer muito barulho. E qualquer uma das nossas atividades a gente tem que tentar ao máximo reduzir esse tipo de situação. Beleza, pessoal? Então não deixem de fazer o comentário no Moodle, tá? Tirar dúvidas, dizer o que você achou da aula, que aí você também está me ajudando a melhorar a qualidade da situação, né? Se vocês não falarem nada, eu vou achar que está sempre bom. Valeu, pessoal. Ficamos até a próxima, até a semana que vem.